Bom dia, alunos! Vamos lá, continuando a nossa aula de biologia, ainda na sequência didática 6. Hoje nós vamos falar de algumas organelas celulares. Bom, esse conteúdo está lá na página 233 a 237. Por gentileza, quem tiver o livro, abra para acompanhar. E também, se eu fosse vocês, eu começaria a estudar, porque vocês estão vendo que o conteúdo está ficando muito e mais particularizado. E aí depois na prova, com certeza vocês vão fazer uma sopa de letrinhas, porque vocês vão confundir os nomes, vão confundir os conceitos, e isso não é bom. Por isso que o estudo tem que ser diário, todo dia um pouquinho. Continuando então, vamos começar a nossa aula. Olha só, eu coloquei aqui para vocês um modelo de uma célula animal, tá? Essa é uma célula eucariota, assim como o slide seguinte, que é uma célula eucariota vegetal, mas aqui eu quero destacar para vocês algumas organelas. Lembra que eu disse para vocês que esse espaço aqui, ó, entre membrana plasmática e núcleo é o que a gente chama de citoplasma. Só que esse citoplasma é feito de um citosol, de citoesqueleto e de organelas celulares. Citosol e citoesqueleto a gente falou na aula passada. Hoje nós vamos começar a falar das organelas celulares. Na aula de hoje, nós vamos nos prender especificamente a essa organela celular aqui, o ribossomo, a essa organela aqui, que é o retículo endoplasmático rugoso, essa aqui, que é o retículo endoplasmático liso, e essa aqui, que é o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, ok? No slide seguinte, a gente vai ver uma célula eucariota vegetal. Nessa célula também tem o retículo liso, também tem o retículo rugoso, também tem o sistema de Golgi, né, ou o complexo golgiense. Está faltando aqui o desenho do ribossomo, mas essa célula também tem ribossomo, tá bom? Então, primeiro nós vamos falar do ribossomo, o que ele é, de que ele é feito, onde ele está, para que ele serve. Depois a gente vai falar dos retículos e, por fim, do Golgi. E depois a gente vai juntar tudo, porque tudo funciona como uma linha de montagem. Bom, quanto aos ribossomos, primeiro, nós temos a função. Ribossomo, falou em síntese de proteínas, e ponto. Os ribossomos, seja lá onde eles estiverem, eles sempre estarão ligados ao processo de síntese de proteínas. Numa célula procariota, que é aquela célula mais simples, ele vai estar disperso no citoplasma, porque toda célula precisa de proteína, precisa de enzima, precisa de proteína estrutural, precisa de proteínas utilizadas no processo metabólico. Então, até uma célula procariota precisa de proteína. Então, se precisa de proteína, tem que ter o ribossomo. Numa célula eucariota, ela pode estar em 3 locais. Ela pode estar aderido à face externa da carioteca ou membrana nuclear. Imagina que você tem um núcleo e tem uma membrana nuclear. Do lado de fora dessa membrana, eu tenho ribossomos aderidos. Eles podem estar aderidos na face externa do retículo endoplasmático granuloso. Em alguns livros vocês vão encontrar retículo endoplasmático rugoso. E nesse caso, gente, nós vamos fazer uma diferença aqui, ó. Numa célula eucariota, os ribossomos podem estar aderidos à face da carioteca externa, podem estar aderidos à face externa do retículo rugoso e pode estar disperso no citoplasma. Só que entre o que está no retículo granuloso e o que está disperso no citoplasma tem uma diferença de função. Ah, professora, mas não disse que ribossomo é proteína, síntese de proteína? Sim. Tanto em qualquer lugar que ele estiver aqui, a síntese é de proteína. Porém, se a síntese de proteína ocorrer no ribossomo que está no retículo endoplasmático granuloso, essa proteína é para ser secretada da célula. E agora a gente vai fazer uma pequena aula de vocabulário. Primeiro, o que é secretar? Secretar é produzir e exportar.
Você produz uma substância e põe essa substância para fora da célula. Você secreta leite das glândulas mamárias, você secreta muco das glândulas mucosas, você secreta hormônio dos órgãos hormonais. Então, é secretar. Secretar é eu produzo, a minha célula produz e vai colocar para fora dela para ela agir, para esse produto agir em algum lugar. Agora, se a proteína for produzida nos ribossomos que estão dispersos no citoplasma, essa proteína é para uso da célula, ela não precisa de caminho nenhum de secreção, ok? Tem muita gente que confunde secreção com excreção. Olha, são duas coisas diferentes, porém muito parecidas. A palavra, né? Secretar é o que eu já disse para vocês, é a célula produzir e colocar fora da célula. Excretar é o que a gente faz no nosso rim. A nossa urina é um produto de excreção. Então, nada de confundir secreção com excreção, ok? A gente não está falando em excreção. A gente ainda não está falando do sistema renal, no sistema do néfron. Nós estamos falando de célula, portanto, célula secreta, tá bom? Nos cloroplastos e nas mitocôndrias, eu posso encontrar ribossomos também. Lembra daquela teoria de que essas organelas têm uma origem endobionte, que eles eram seres livres e que se associaram às células eucariotas. Como eles eram seres livres e precisavam de proteínas para sobreviver, então eles têm DNA, eles têm RNA e eles têm ribossomos. E têm aminoácidos, têm nucleotídeos, etc, etc, porque eles funcionam como se fossem entes independentes, porém associados à célula. A estrutura desse ribossomo ele é feito de duas partes, tampa e caixinha. Uma caixinha que tem tampa. A parte de baixo, né, que é o fundo da caixinha, a tampa da caixinha. A constituição química desse ribossomo é RNA ribossômico e proteínas. Este RNA ribossômico, gente, ele é produzido a partir do DNA, lá no núcleo da célula. Quando a gente for estudar núcleo, a gente vai localizar exatamente onde esse RNA ribossômico é produzido. Por enquanto, fica essa informação. Onde é produzido o RNA ribossômico? No núcleo celular, a partir do DNA, ok? Quando esse RNA ribossômico vai para o citoplasma, ele se associa a proteínas e forma, então, essa estrutura que nós chamamos de ribossomo. Este ribossomo tem uma subunidade menor e tem uma subunidade maior. E eles ficam assim, separados no citoplasma. Eles só vão se unir quando forem requisitados para a síntese de proteína. Acabou de sintetizar a proteína, eles separam novamente. Aqui está um modelo simplificado e aqui está um modelo molecular. Todo esse emaranhado aqui é RNA ribossômico associado a proteínas. E aqui é um modelo mais condensado, modelo 3D, vamos assim dizer, né? Dessas proteínas e RNA ribossômico, da subunidade maior e da subunidade menor. Aqui está o contrário, tá, gente? Essa aqui é a subunidade maior. Tá vendo que ele aparece aqui embaixo, que é essa parte azul, e esse azulzinho é a subunidade menor, que é aqui nesse desenho de baixo, o amarelinho. Parece que eles não têm um encaixe perfeito. Realmente o encaixe deles não é perfeito. Porém, é um encaixe que permite aqui uma abertura para um outro tipo de RNA entrar e poder ser decodificado na síntese de proteína. Quanto ao retículo endoplasmático, gente, eu botei esse desenho aqui para vocês verem, ó, isso aqui é o núcleo e aqui eu tenho a carioteca do núcleo. Se vocês perceberem esse retículo aqui, é como se ele abraçasse o núcleo. Então, ele é a carioteca, a face externa da carioteca é uma continuidade desse retículo. Ora, se eu tenho ribossomo aderido aqui, eu vou ter ribossomo aderido na carioteca, uma vez que essa carioteca face externa é uma continuidade desse retículo rugoso.
E aqui eu tenho o retículo liso. O que é o retículo endoplasmático? Composta por retículos de membrana lipoproteica, por isso que a gente diz que essa organela é membranosa. Aqui a gente tem membrana lipoproteica, igualzinha àquela membrana lá da célula, membrana plasmática celular, em forma de túbulos e em forma de sáculos achatados. Tá aqui, olha, tá certo? De onde brotam vesículas de transporte de substâncias. Quer dizer, se brota vesícula de transporte, significa que esse retículo rugoso, granuloso, e esse retículo liso vão produzir alguma coisa. E o que eles produzem tem que ir para algum lugar. Como não dá para ir solto no citosol, eles empacotam e enviam para algum lugar. Por isso que brotam vesículas de transporte, vesículas que vão transportar para algum lugar o que eles produziram, tá? Tanto um quanto o outro estão relacionados com a síntese de moléculas orgânicas. Então, o retículo rugoso sintetiza molécula orgânica? Sim. O retículo liso sintetiza molécula orgânica? Sim. Também estão relacionados com transporte. Por essas vias que parecem um labirinto, algumas substâncias são transportadas dentro da célula, porque elas não são transportadas soltas no citosol. Ou aqui dentro desses labirintos, ou por vesículas, são transportadas dentro da célula. E desintoxicação celular. Então, quem toma medicamentos, quem toma bebida alcoólica, sempre vai dar muito trabalho, principalmente a esse retículo liso, porque ele está relacionado com a desintoxicação do organismo. Na verdade, os dois, junto com o complexo golgiense, participam da formação da membrana celular. Lógico, se isso aqui é uma organela membranosa, quando uma célula se divide, por exemplo, ela precisa refazer a sua membrana plasmática. E de onde aparece, então, o que precisa para fazer essa membrana plasmática? Aparece desse retículo, porque principalmente o retículo também sintetiza fosfolipídios, que são utilizados na estrutura da membrana celular. E existem dois tipos, né? O retículo granuloso e o retículo liso. Bom, o que o retículo granuloso faz? Ele sintetiza proteína para exportação e glicosilação, aliás, né, desculpa aí, de lipídios e de proteínas da membrana plasmática, ok? Então, lembra que a gente falou do glicocálice da membrana plasmática? Muito bem. Onde que essa proteína ou esse lipídio da membrana plasmática ganha o carboidrato? No retículo granuloso. É abundante em célula secretora. Lembra que eu falei? Eles são associados ao processo de secreção. Ah, professora, mas o livro diz que ele transporta. Transporta também nas vesículas de transporte, mas principalmente associados à secreção. Por que a secreção? Porque lembra que eu disse que todas as proteínas que são produzidas aqui são proteínas de exportação da célula ou de secreção da célula. Ele apresenta ribossomos aderidos a essas membranas aqui, não na face interna dela, mas na face externa dela, ok? Ele está muito próximo do núcleo, por quê? Porque ele envia sinais para o núcleo quando ele precisa de uma certa função nuclear. Então, por exemplo, se a célula está precisando de um certo tipo de proteína, ou ele conseguiu secretar tudo que estava sendo produzido, ele lança um sinal químico para o DNA do núcleo para ele novamente copiar a receita da síntese de proteína e mandar lá para o retículo para ele produzir mais dessa proteína. Então, ele vai sinalizar o núcleo para transcrever do DNA para o RNA a receita da produção de uma proteína. Agora, se essa proteína vier
toda bichada, toda estragada ou inativa, não funcionar, ele é para núcleo. Como é que é? Conserta esse negócio aí porque a proteína não está funcionando. E sinaliza o núcleo que está havendo alguma coisa errada. Porém, se o erro for muito grande e não houver correção deste erro, ele mesmo programa essa célula para uma morte súbita, né? É uma morte programada que nós chamamos de apoptose. É, por exemplo, o que acontece com as primeiras células de um tumor cancerígeno. Quando o retículo percebe, ou liso, ou rugoso, ou mesmo Golgi percebem que está alguma coisa errada, eles programam aquela célula para a morte. Porém, uma célula que está totalmente destrambelhada, eles conseguem vencer até esse controle químico e o tumor vai crescendo, ok? Já o retículo liso, ele é um sistema de túbulos sem ribossomos aderidos, por isso que a gente diz que ele é liso. Lá na fotografia microeletrônica, ele aparece aqui, olha, são a luz do túbulo e vários túbulos aqui, sem aquele rugozinho dos ribossomos aderidos. Onde eu vou encontrar bastante desse retículo liso? Eu vou encontrar no fígado, relacionado à desintoxicação do organismo. Eu vou encontrar no pâncreas e eu vou encontrar nas gônadas, relacionada à produção dos hormônios esteroides. Quem são os hormônios esteroides? A testosterona, a progesterona e o estrogênio, né? Esses hormônios são sintetizados nas gônadas masculinas e gônadas femininas. Então, lá a gente vai encontrar bastante retículo liso. Pessoal, para vocês não ficarem muito perdidos, vamos associar da seguinte forma: retículo endoplasmático granuloso sintetiza proteína. Retículo endoplasmático liso sintetiza lipídios. Então, ele está relacionado com a síntese de lipídios, principalmente fosfolipídios. Daí que tanto o retículo liso, quanto o retículo gozo, quanto o aparelho de Golgi estão relacionados com a formação de novas membranas celulares, ok? Além disso, esse retículo liso também regula os níveis de cálcio no citoplasma, principalmente porque, se vocês estão lembrados, esse cálcio participa da coagulação sanguínea, participa da contração muscular e participa da mineralização dos ossos. Então, o nível de cálcio no citoplasma das células musculares tem que estar em ordem, porque senão a contração muscular lá vai dar problema, ok? E essa desintoxicação, eu já disse, né? Quando uma pessoa ingere, por exemplo, medicamentos muito fortes, uma quantidade excessiva de medicamentos ou bebida alcoólica, é o fígado que vai pagar o pato, porque lá está cheio de retículo liso para desintoxicação desse organismo. Agora, o complexo golgiense, pessoal, só para vocês se lembrarem, vamos voltar aqui. O complexo golgiense é esse desenho aqui, olha. Um monte de sacos achatados, como se fosse uma pilha de saco de sacaria, né? Então, o complexo golgiense, ele é um conjunto de pilhas de sacos membranosos de membrana lipoproteica. O que esse complexo Golgi faz? Ele faz N coisas dentro do organismo. Ele origina vesículas de secreção, quer dizer, o que o retículo endoplasmático granuloso produz, envia para o Golgi, que empacota e secreta. Em alguns livros dizem que esse Golgi armazena, então eu vou brincar com vocês. Golgi não armazena, Golgi secreta. Golgi não armazena, Golgi secreta, ok? Juntamente com o retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, dá origem à membrana plasmática. Até aqui eu já expliquei isso. Além disso, forma os lisossomos. Pessoal, quando do Golgi brota bolsinhas, vesículas membranosas, essas vesículas podem ter produto de secreção ou podem ter enzimas hidrolíticas. Se esta vesícula contiver enzimas hidrolíticas, ela vai se chamar
Lisossomo. Liso, de quebrar, de destruir, de degradar. Lisossomos, corpúsculos com a finalidade de degradar. Por isso que contém enzima digestiva, ou, de uma forma genérica, chamada enzimas hidrolíticas, ok? Além disso, esse Golgi está envolvido também com a formação do acrossomo, que é aquele chapéuzinho dos espermatozoides. Quando o espermatozoide é formado no testículo, ele é formado uma célula. Depois, durante o período de amadurecimento, ele vai essa célula vai se transformando no espermatozoide. E aí, essa célula precisa principalmente de duas organelas. O Golgi, para dar origem ao chapéuzinho, que nós chamamos de acrossomo, e o centríolo, que vai dar origem ao flagelo, para esse espermatozoide poder se locomover. Além disso, o Golgi, o complexo golgiense, também está relacionado à formação de uma nova membrana celular de duas células vegetais que se dividiram por mitose. Pessoal, aqui tem uma diferença. Quando a gente for estudar divisão celular, a gente vai ver que a célula animal se divide como se você tivesse estrangulando uma célula e dividindo em duas. Já uma célula vegetal, a divisão começa de dentro para fora. E quem é que forma essa placa inicial para dividir duas células? O complexo golgiense. Além disso, esse complexo golgiense está envolvido com a síntese de polissacarídeos. Porque, gente, olha só, lá no complexo de Golgi, às vezes chega um lipídio do liso e faltou carboidrato. Então, o Golgi vai colocar carboidrato nesse lipídio. Ou se chegou uma proteína lá do rugoso e faltou carboidrato. Então, o Golgi vai colocar o carboidrato nessa proteína. Por isso que esse Golgi está envolvido com processamento de proteínas e lipídios, glicosilação, que é acrescentar carboidratos, sulfatação, que é acrescentar produtos de sulfatos, né, produtos derivados do enxofre, e fosforilação, que é acrescentar fosfatos. Então, se eu preciso, por exemplo, de uma proteína glicosilada ou de um lipídio glicosilado, quem vai fazer isso para mim é o Golgi. Se eu preciso de um lipídio sulfatado, quem vai fazer isso para mim é o Golgi. Ou fosforilado, quem vai fazer é o Golgi. Por isso que ele está relacionado, junto com o retículo, à produção de fosfolipídios para a membrana celular. Aqui está o nosso sistema de Golgi. Pessoal, nosso sistema de Golgi é uma pilha de sacos achatados. Ó, se você acompanhar esse desenho aqui, ó, é um saco, esse aqui é outro, olha, tá vendo? Eles são individualizados. Esse aqui, nem tanto, aqui está dividido aqui, né, em dois aqui e aqui outro. Então, é como se eu pegasse um monte de saco de sacari e empilhasse. Só que essa pilha tem um lado de entrada e um lado de saída, que nós chamamos de face cis, que é a face de entrada da substância aqui. Então, se aqui eu tenho um retículo rugoso e aqui eu tenho um retículo liso que está mandando substância para esse Golgi, essa é a face de entrada. A substância entra aqui, vai passar por todas essas fases aqui, brota uma vesícula aqui, cola aqui. Brota uma vesícula aqui, cola aqui, né? Vai pulando de lúmen em lúmen. Vai pulando até chegar no final. Enquanto ela vai fazendo essa viagem aqui, vai sendo glicosilada, ou sulfatada, ou fosforilada, vai sendo transformada, vai sendo processada. E quando chega no final, que está pronta, brota uma vesícula de secreção, está aqui as vesículas de secreção, e agora ela caminha para a membrana plasmática que está aqui e joga para fora da célula, certo? Então, qual o sentido do caminho da substância nesse Golgi? É da face cis para a face trans. Face cis é face de entrada. Face trans é a face de
saída. E aí a gente tem esse sentido no caminho da substância dentro desse Golgi. E nesse slide aqui, nós vamos mostrar agora tudo junto, né? Vamos ver, porque o Golgi não funciona sozinho, o retículo granular não funciona sozinho, o retículo liso não funciona sozinho. Um precisa do outro. O retículo granular produziu uma proteína de secreção. Aí o retículo vai colocar essa proteína dentro de uma vesícula, que vai para o Golgi e entra na face cis. Entra aqui, olha. A vesícula vem, a membrana se funde aqui na membrana do Golgi e a substância entra aqui. Daqui, ela passa para esse lado, vem para cá, solta a vesícula e cola aqui de novo. Aí aqui ela sofre um processamento. Daqui ela forma uma vesícula que vem para esse sáculo seguinte, entra aqui e aqui sofre um processamento. E assim por diante, olha. Aí daqui, dessa mediana, né, dessa sáculo mediano, começa a minha face trans, que é a fase de preparar para a secreção. Então, as vesículas vão passando de uma para outra aqui, até brotar as vesículas de secreção. Então, aqui eu tenho as vesículas secretoras, olha, essa vesícula contendo substância de secreção, que vai lá na membrana, se funde a membrana celular e joga fora da célula. Aqui eu tenho uma vesícula secretora também, que se funde a membrana e joga fora da célula. Porém, se for um lisossomo, lembra que eu disse que esse Golgi dá origem aos lisossomos? Se for um lisossomo, ele vai conter enzimas hidrolíticas ou enzimas digestivas. Aí, se esta célula faz, por exemplo, fagocitose, por exemplo, é o macrófago do nosso sistema imune. O nosso macrófago vai englobar uma bactéria ou um vírus e vai formar um vacúolo contendo essa bactéria, esse vírus. Quando este vacúolo que contém a bactéria ou o vírus recebe o lisossomo, né, os dois se fundem, aí eu vou formar um vacúolo digestivo, um vacúolo digestório. E eu tenho um fagossomo, e aí eu tenho uma secreção. Olha, tá aqui, ó. Eu não vi que estava aqui, desculpa. Aqui eu tenho uma endocitose, que é aquele transporte em massa, em bloco, né, que o professor explicou, e aqui forma o vacúolo alimentar, que nós chamamos de fagossomo. Só quando esses dois aqui se fundem, é que a gente vai chamar isso aqui de vacúolo digestivo, ok? Não se preocupem com isso aqui, que a gente vai voltar a falar do lisossomo e da função dele. Aqui a gente tem uma microfotografia eletrônica de um complexo de Golgi corado, né, com uma substância luminescente, tá? E aí você vê essa porção de sáculos achatados. Aí você vê aqui a face de entrada, que é a face cis, e a face de saída, que é a face trans. E aqui a gente tem esse sentido na secreção: retículo granular, vesícula de transporte, Golgi, vesícula secretora, fora da célula. Preste atenção nesse sentido, gente. Retículo granular, vesícula de transporte, complexo de Golgi, vesícula secretora, fora da célula. E aqui a gente tem, no nosso último slide da aula, a formação do acrossomo. Dictiossomo é outro nome do sistema de Golgi, tá bom? Biólogo adora ficar botando nome diferente para a mesma coisa, só para confundir a cabeça de todo mundo. Então, aqui a gente tem um espermatozoide, ok? Núcleo do espermatozoide, a membrana nuclear, e aqui a gente tem a célula. O complexo de Golgi vai se unindo aqui, olha, perto do núcleo e formando vesículas cada vez maiores até formar uma vesícula grandona, que nós chamamos de acrossomo.
E aí a gente tem, então, aquele chapéu do espermatozoide cheio de enzimas, com o objetivo de, quando bater na parede celular, né, na membrana celular do ovócito, ele estoura e faz, então, uma microdigestão na parede do ovócito e o espermatozoide entra. A função desse acrossomo é conter enzimas que vão permitir a entrada do núcleo do espermatozoide no ovócito, que é o gameta feminino, ok? Muito bem, gente. Terminamos a nossa aula e na próxima aula nós vamos continuar falando dos nossos organelas citoplasmáticas. Não se esqueçam, peguem o livro, estudem, principalmente tentem relacionar uma organela com a outra, porque nenhuma vive sozinha, nenhuma funciona sozinha. Uma depende da outra. E com isso, o nosso lema da biologia, aula dada, aula estudada, porque com certeza ela será cobrada. E cobrada mesmo. Tá bom? Boa aula para vocês, bom dia para vocês e até breve. Fui.